Eu quero pegar na sua mão e te ajudar a te mostrar que é possível superar fases difíceis. Bom, nesse vídeo eu vou falar de um assunto que não é nada fácil. Principalmente porque eu estou vivendo uma fase parecida. Então, eu convido você a ficar aqui comigo. Pega o seu chá, pega o seu café e vamos trocar esse papo. Eu venho contar um pouco da minha experiência. Recentemente, eu passei por um ciclo de muitas finalizações e eu quero contar como é que eu tô lidando com essa nova fase da minha vida. Pretendo sempre estar fazendo vídeos aqui pra estar atualizando. Eu tô passando por essa nova fase da minha vida e eu sei que provavelmente muitos de vocês que estão me assistindo agora estão passando pela mesma coisa e muita gente não sabe o que fazer. É um momento onde é uma noite escura da alma. A gente se sente completamente perdido, sem chão, sem rumo. E eu sou uma pessoa que já tem bastante experiência nesse assunto. Eu vou trazer para você dicas de como você dar a volta por cima e transformar um novo ciclo para melhor de aprendizados. Então fica aqui comigo. O meu nome é Letícia e eu espero que esse vídeo agregue ao seu momento presente e possa te ajudar a ter um norte. O que não é nada fácil, mas pode ter certeza que você não está sozinho e que eu vou estar aqui para poder te auxiliar nisso e vencermos isso junto, não é? Então, vamos lá. Então, eu tive várias experiências, eu tenho atualmente 26 anos, e eu comecei a me relacionar desde muito cedo, né? Desde os meus 16 anos. Eu passei por 3 casamentos, casamentos assim, né? É aquela coisa de você namora e junta com a pessoa e fica, né? E eu passei por outros relacionamentos também, que não foram, né? Eu não tive um convívio, mas eu tive a experiência. E eu tive ciclos muito difíceis. E cada vez que isso acontecia, eu conseguia extrair aprendizados únicos que me ajudaram a lidar com a situação de uma forma mais leve, sem me afundar, sem deixar tudo para trás, sem desistir de continuar caminhando. Bom, eu não estou aqui para falar, dar dicas mágicas de como é que você vai superar e dar a volta por cima. Não é sobre uma falsa positividade, porque nesses momentos não tem como a gente ser positivo. Eu estou bem agora, mas eu já estive em momentos em que era difícil continuar, principalmente porque eu sou uma mãe solteira e eu tenho um filho. E atualmente eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do meu filho. E eu tenho uma vida, eu tenho sonhos, e a gente sabe que quando a gente passa por várias finalizações de uma vez só, isso impacta ainda mais. Então, indo direto ao assunto. Recentemente, eu vou falar de um ano atrás, onde tudo começou. Eu conheci uma pessoa onde a gente criou uma amizade primeiro e a gente teve um relacionamento durante um ano. Durante esse tempo, eu consegui crescer na minha carreira, eu consegui me estabilizar financeiramente, teve altos e baixos, passei por dificuldades também, mas foi um relacionamento muito bom, foi maravilhoso. A gente ficou bem, afinal de contas a gente era amigo antes, então ficou tudo bem. Foi uma finalização necessária para nós dois. Chega um ponto que quando duas pessoas estão tentando resolver os próprios problemas, o relacionamento ele para de funcionar e às vezes é necessário coragem para olhar isso e entender que muitas vezes não vai funcionar se você continuar empurrando com a barriga. Então, no período de um mês atrás, a gente passou primeiro por uma separação, a gente morava junto, a gente tinha construído algumas coisas junto e a gente separou. A gente manteve o relacionamento, mas a gente separou. Foi muito doloroso também, porque
né, é um ano convivendo junto com a pessoa e você, de repente, acorda e não, você não tá do seu lado, não tem mais aquela rotina, e a gente era muito parceiro, assim, de estar sempre junto. A gente tava sempre junto, então a gente ia fazer qualquer coisa, a gente tava sempre junto. A gente estava muito bem. Foi um relacionamento muito, muito bom. E o que aconteceu? Após essa separação, eu tive uma experiência de que eu tinha um contrato de trabalho na qual se encerrou. Me disseram que a gente vai precisar encerrar o contrato, a gente está passando por um período de dificuldade e tal, e aí a gente vai dispensar o serviço. E aí eu vou confessar que eu já tenho um certo costume em lidar com finalizações. Foi muito, durante muito tempo, então fiquei um pouco sem chão, mas eu pensei assim, não, mas agora tá tudo certo, eu vou conseguir me estruturar. São mudanças necessárias, que é para uma autoaprimoração, porque muitas vezes a gente fica em uma mesma situação e a gente se acomoda, a gente fica numa zona de conforto, a gente não cresce, não cria. Então, eu comecei, não, eu vou começar a montar os meus projetos, vou começar a empreender, vou fazer alguma coisa. E nisso eu entrei nesse ritmo. E ainda assim eu não estava encontrando forças para poder criar, para poder fazer muita coisa. E logo 3 semanas depois, acho que 3 semanas, não, acho que um mês depois quase, a gente terminou. Foi algo, né, finalizou de vez. E realmente aí tirou o chão total, porque eu tava desempregada, sem um relacionamento que eu ainda me sustentava, eu ainda me dava forças para acreditar, para seguir. É diferente quando você tem alguém do seu lado para te apoiar, para estar com você nos momentos difíceis, e quando a pessoa sai da sua vida, você se vê desamparado completamente. E não bastando isso, após quase uma semana, acho que nem foi uma semana, 3 dias depois do término, eu tive uma época da minha vida muito complicada, onde eu tive problemas financeiros e deixei atrasar aluguel, essas coisas assim. A gente tinha uma carteira junto que a gente fazia um planejamento, a gente colocava dinheiro. E graças a essa carteira a gente não deixou essa dívida acumular. A gente conseguiu quitar essa dívida. Mas como na época não tinha sido nada conversado com o proprietário onde a gente estava morando, e ele tinha saído e estava ainda no local, no apartamento, a gente... eu tive a notificação de que eu teria um prazo para poder pagar essa dívida, senão eu seria despejada do apartamento. E, na verdade, cortaria luz, gás, essas coisas, e depois eu seria, né, a pessoa ia pedir o local. E aí, nesse dia foi o dia, assim, que a casa caiu. Eu tô rindo assim, mas, olha, não foi fácil, eu perdi o chão mesmo. Passou mil coisas na minha cabeça, ainda mais quando você tem uma criança, você tem um filho. Não é uma situação fácil de lidar. Você não sabe por que vai fazer. E assim, eu não tenho a possibilidade de arrumar trabalhos fechados, trabalhos que tenham uma rotina, aquele horário de bater ponto certinho, porque eu tenho um filho que é especial e ele precisa de auxílio para fazer tudo. E ele tem 8 anos, né? Então, na hora de ir pra escola, eu tenho que estar com ele em casa para poder auxiliar ele, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai pra escola. Porque ele é uma criança diferente, então a gente precisa estar ali falando com ele, conversando com ele, incentivando ele a fazer as coisas. E, basicamente, né, eu preciso estar ali para ajudar ele a se banhar, a comer, a ir pra escola. Então, sempre os meus trabalhos eram trabalhos, né, que eu estava sempre em trabalhos aleatórios para poder bancar as minhas coisas. Então, você imagina a situação que eu fiquei. A minha mãe, que é a pessoa que eu tenho mais próxima aqui no Sul, que veio embora comigo, né, eu era de Brasília e eu vim morar em Santa Catarina. E a minha mãe, ela veio também, então, o que aconteceu? A minha mãe, no momento, não podia me ajudar,
Assim, é claro que se acontecesse uma coisa muito forte de eu não ter realmente para onde ir, ela ia me acolher, sem sombra de dúvida. Mas o local onde ela mora não tinha muito espaço, não tinha, né, um acesso grande que desse para mim ficar mais meu filho. E eu não queria voltar para casa da minha mãe, porque não fazia sentido para mim. Era como se eu estivesse regredindo todo o meu progresso. Eu tive vários crescimentos, passei por várias fases e de repente eu estava me vendo numa situação onde eu tinha perdido tudo. Eu me senti de uma certa forma como o Jó. É claro que é muito forte eu falar isso porque não dá pra comparar, né? Jó perdeu literalmente tudo. Eu ainda tinha o meu filho, eu ainda tinha minha mãe e eu, né, ainda tinha minha vida ali naquele momento, saúde pra poder fazer, poder transformar. Só que assim, você sabe que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente se sente incapaz, a gente se sente sem chão, a gente se sente desamparado. E a gente se sente vítima também, porque é assim que a gente é condicionado a vida toda, a achar que a gente é impotente, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. Então, a minha proposta aqui nesse vídeo é dizer como que eu fiz e estou fazendo para superar essa situação. O que eu fiz? Porque assim, quando a gente está numa situação dessa, a gente não... É desespero total. Principalmente se você não está consciente das possibilidades que você tem, se você não parar para observar. Os nossos sentimentos, eles nos pregam peças, então você é consumido por toda aquela dor, toda aquela falta, por tudo. E você fica, por que isso aconteceu comigo e tal? Mas, olha, presta atenção aqui, presta atenção nisso. Existe uma forma de você reduzir em pelo menos 50% de todo esse caos que fica acontecendo quando a gente passa por uma situação dessa. Existe uma forma de você conseguir se afastar de todo aquele caos, observar de fora e daí sim olhar as oportunidades, olhar o aprendizado por trás da situação. Eu não tenho o intuito aqui de te falar que é milagroso, que tem uma dica mágica que vai te tirar dessa situação. A gente precisa, primeiramente, reconhecer que é processo. Quando você está dentro de um processo, a dor ela é inevitável. A gente tem o apego, a gente tem todo aquele entrelaçamento com as situações e é inevitável, a gente vai sofrer inicialmente, mas existem formas disso ser muito mais leve. E eu tô aqui para compartilhar o como que eu estou agora nesse momento e o como é que eu fiz para chegar nesse estado, né, de sair de um desespero completo, de uma desistência da vida para entrar no modo solucionar. Antes de eu chegar lá, eu vou contar um pouquinho de uma pessoa que eu considero um mestre e um guru, que é o Joe Dispenza. Eu sempre fui apaixonada por neurociência, fiz curso de programação neurolinguística, atualmente eu tenho começado a estudar neurociência, eu sempre gostei de estudar sobre o assunto. Desenvolvimento humano, para mim, brilha os meus olhos. Eu sempre gostei de me aprimorar e de entender como é que funciona a mente humana, né? Como que a gente se adapta ao nosso meio. Então, eu sempre acompanhei, né, os conteúdos do Joe Dispenza, eu ouvi os audiobooks, eu assistia todos os documentários que ele estava envolvido, eu sempre acompanhei ele de muito perto. E eu não sei se você já ouviu falar dele, mas para resumir, ele diz que você não tem como criar um futuro com os sentimentos do passado, com velhos padrões de comportamento. Porque você passa durante muitos anos registrando memórias de dor. Então você vive uma situação ruim, o seu corpo ele libera muita química de estresse. Esses hormônios de estresse, eles gravam, fazem uma ancoragem com a memória que você viveu, ou até crenças, situações que você passou, e aquilo vai ancorando e vai se fortalecendo dentro da sua mente, até que chega um ponto que aquilo se torna parte de você, se torna um hábito, até que se torna uma personalidade.
Então, às vezes a pessoa ela passa durante muitos anos de dificuldade, muitas coisas e ela começa a ter medo do futuro porque ela usa como referência o passado de dor que ela viveu. Então, isso é o que limita e dificulta com que as pessoas geralmente consigam sair de ciclos dolorosos e às vezes até afundam nesses ciclos, né? Elas, beleza, eu perdi tudo e agora não tenho mais o que fazer, a minha vida acabou e às vezes acontece até de muitas pessoas cometerem autoextermínio. E eu tô nesse vídeo aqui pra te falar que existe um caminho, uma forma de você renascer, de uma forma de você voltar das cinzas e transformar a sua realidade. O Joe Dispenza, ele tem uma meditação de 4 semanas. E essa meditação, ela é uma introdução para te preparar, tanto físico quanto mental e emocional, para que você consiga passar esse processo e mudar a sua energia, mudar a sua forma de olhar para as coisas que estão acontecendo em sua volta e até mesmo enxergar oportunidades aonde você não vê. E eu já tinha um tempo que eu acompanhava, já conhecia, e inclusive há mais ou menos um ano e pouco atrás eu passei por uma situação parecida de término de relacionamento, na qual eu fiquei. Eu já tive passado por coisas piores, mas sabe aquela coisa? Você volta cada vez mais forte? Eu sempre volto forte de coisas que acontecem assim. E o que aconteceu? Eu acabei me lembrando, né? Quando eu tava no meio desse caos, eu acabei me lembrando disso. Eu falei, nossa, há um ano atrás, quando tudo aconteceu, eu lembro que eu fiquei naquela coisa, naquele vazio, naquela angústia, mas eu me coloquei à disposição de me entregar ao silêncio, de me entregar, de olhar para dentro. E eu comecei a fazer a meditação e eu estava tão determinada, eu estava tão disposta que eu comecei a fazer, simplesmente a ficar durante 1 hora desligada, simplesmente observando o vazio. Vinha os pensamentos no início e depois de um tempo foi ficando mais fácil, o corpo parou de reagir, o corpo parou de surtar, a mente foi acalmando e eu comecei a sentir uma coisa diferente que eu não sabia explicar. E veja bem, quando eu comecei a fazer isso, eu devo ter feito isso uns 4 dias no máximo, no máximo. E no 4º dia, como eu já tenho uma prática de meditação há muitos anos, eu já tenho costume de meditar, então, só pra te saber, eu era o tipo de pessoa que eu sentava, sei lá, há 8, 9 anos atrás eu sentava pra meditar, fechar os olhos, eu não conseguia ficar 1 minuto de olhos fechados, eu ficava em pânico e abria os olhos, ficava com aquela sensação de que, nossa, alguém vai me atacar. E eu fui desenvolvendo, pratiquei Mindfulness também, que é uma forma de meditação. O yoga também, ele te ajuda a você desenvolver, né, O yoga é uma meditação em movimento, não? Então você traz mais consciência para o presente momento, mais consciência para o seu corpo e consciência para a sua respiração. Então, naquele momento, daquela situação onde eu passei há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, eu falei, olha, tô completamente no limbo, então não custa nada, né? Eu vou me jogar nessa aventura, eu vou fazer isso, eu não tenho nada a perder mesmo, então eu vou fazer isso. E eu comecei a fazer e depois de uns 3, 4 dias eu conseguia já simplesmente sentar, fechar os olhos, sem nada, sem música, sem meditação, sem nada. Eu simplesmente fechava os olhos em um lugar silencioso. E no 4º dia, assim, eu já tava sentando no meio de um lugar super barulhento, com gente passando, e eu simplesmente conseguia desligar minha mente e ir pra dentro de um eterno vazio. Ficar naquele escuro ali, e os pensamentos já não vinham tanto com aquela enxurrada, né? E aconteceu coisas muito fortes, né? Eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a resgatar um poder interior, né? Eu comecei a observar a vida de uma forma diferente, aquela dor, aquele peso. Eu comecei a querer fazer coisas, eu comecei a querer me exercitar, eu comecei a querer sair, encontrar pessoas, me comunicar. E aconteceu uma grande mágica, né? Que não foi mágica, foi muita vontade de sair daquele sofrimento. Mas eu, quando foi no 5º dia, mais ou menos, 6º dia, tudo começou a acontecer de uma forma muito rápida, sincronicidades. E uma delas, muito forte, foi o encontro que eu tive com esse parceiro, esse meu último parceiro.
a gente se conheceu, assim, a gente tinha se conhecido, a gente já era amigo. E a gente já tinha um magnetismo, uma coisa, assim, muito forte. E quando eu terminei, a gente tava em grupo de amigos que a gente saía, a gente ia pra praia, a gente gostava de consagrar medicinas sagradas. E a gente começou a se conectar. E na época a gente tinha coisas em comuns, por exemplo, ele gostava, ele era apaixonado por cogumelos e eu também. E eu já tinha começado um negócio de produzir cogumelos e ele já tinha, né, conhecimentos, e a gente se conectou em tudo, assim, absolutamente tudo. E na época a gente começou como sócios, a gente colocou um negócio, e a gente tinha o objetivo de levar essa medicina para outras pessoas e agregar na vida delas, né? Então a gente começou esse negócio, a gente começou a fazer tudo junto ali, a gente começou passou a ter uma convivência junto, tudo começou a fluir naturalmente. E após ali mais ou menos um mês, 2 meses, quando a gente foi ver, a gente já tava namorando, a gente já tava, né, se conectando. E eu vou explicar o outro lado da moeda também. Então, quando eu comecei a ficar nessa energia, entrar nesse fluxo, aí a gente se distrai, né? A gente fica curtindo aquilo e a gente vai indo, a gente vai indo. E por um lado é muito bom, por outro lado, às vezes a gente esquece de trabalhar coisas, né, internas. Trabalhar as nossas limitações, a gente deixa de fazer aquela limpeza diária, sabe? Aquelas ervas daninhas que estão sempre crescendo, de medo, insegurança, de cobranças, de várias coisas, né? A gente não é só luz, a gente também é sombra. Então, quando a gente não tem esse trabalho diário de fazer uma autolimpeza, de uma autoobservação, de olhar mesmo para dentro, as coisas começam a somatizar na nossa vida, né? Então, uma coisa que você criou e aquilo é maravilhoso e tá acontecendo, começa a acontecer e você, né, não cresce, não vai se auto-aprimorando para que aquilo expanda e melhore cada vez mais. A tendência é que, após algum tempo, você começa a perder, as coisas começam a ficar devagar, Então, o que é muito bom começa a ficar começa a desanimar, começa a ficar cansativo, e vai caindo, aparecem as dificuldades, e você vai começando a dar foco para isso, você vai começando a alimentar isso, a dar energia para isso. E a gente começou a entrar nessa energia, né? A gente começou a basicamente vivenciar, se relacionar com as nossas sombras. A gente, né, se encontrou em um momento de luz ali, onde a gente se conectou. Ele também tinha finalizado um ciclo de um relacionamento muito tóxico. E a gente finalizou tudo ao mesmo tempo, assim, sem saber, sabe? Eu não sabia, ele também não sabia. A gente finalizou ao mesmo tempo, a gente se encontrou ao mesmo tempo e se conectou tudo ao mesmo tempo. E a gente teve esse progresso durante meses, quando a gente começou a conviver junto. E depois foi surgindo dificuldades e a gente foi se dispersando. A vida hoje em dia é uma rotina muito corrida. A gente muitas vezes não para fazer uma autoobservação, para fazer uma melhoria, para fazer, né, uma autorreflexão. E basicamente as coisas começaram a declinar e a nossa tendência como ser humano é empurrar com a barriga, é jogar para debaixo do tapete, é deixar, eu vou deixar a vida levar. E o problema é que esse negócio de deixar a vida levar, não resolver coisas pendentes, somatizam. Então, se você tem um problema no seu trabalho, você está insatisfeito com a tua forma de trabalhar, com o chefe, com o ambiente, se você tem problemas no relacionamento que você não comunica, você não conta, você não fala, não tem conversas difíceis, isso vai somatizando e vai gerando medos e inseguranças na outra pessoa. Isso acontece a mesma coisa no trabalho, acontece com a família, acontece com qualquer coisa. E basicamente isso começou a acontecer. E a gente, periodicamente, a gente se ajustava, a gente entrava no eixo de novo e fluía novamente. A gente fazia aquela eu sempre tive o costume de meditar, sempre tive, né, aquela coisa de... Eu sempre busquei o autoconhecimento desde muito cedo. Então eu sempre fui uma pessoa de gostar de avaliar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, periodicamente a gente conseguia equilibrar isso e as coisas fluíam. Mas eu acredito que muitos de vocês que estão nesse vídeo aqui sabem que o nosso mundo tem passado por transformações profundas. E a gente sabe que o mundo está entrando numa nova era, né?
numa energia onde os planetas estão se alinhando, estão vindo, meio que as contas estão chegando. A gente vê aí na economia global, né? Nesses assuntos geopolíticos, a gente vê como é que está o estado do nosso país, a gente vê como é que estão as pessoas nas redes sociais, a liberdade de expressão, tudo está sendo muito banalizado, muitos acontecimentos muito fortes, né? Então, a gente é uma energia que está chacoalhando, né? E a frequência do planeta ela está subindo e essas coisas que acontecem são catarses para que a gente possa olhar para dentro e enxergar a verdade. E a verdade dói, mas ela liberta também. E o que faz a gente permanecer no sofrimento é a resistência. É a resistência à mudança. É o controle. Quanto mais você tenta controlar uma situação, mais desafiadora fica, mais dói, mais se torna insuportável. E é por isso que a gente sofre tanto quando acontecem essas finalizações. O ego se desestrutura completamente. Mas aí quando o seu ego entra em desespero, é onde você dá a oportunidade da sua centelha atuar, de você olhar para a tua luz, olhar para o teu potencial máximo. É uma oportunidade, sempre é uma oportunidade, e não é fácil. E eu sou uma pessoa assim que tem a estrutura para falar sobre isso, porque eu já passei situações extremamente desafiadoras. Inclusive, eu gostaria mais à frente de estar trazendo esses assuntos. Eu fui uma pessoa que eu tive depressão, eu tive crises de pânico, onde eu não tinha condições financeiras de pagar a terapia, tratamento. Eu tive que ter uma força de vontade muito grande para poder sair disso, eu consegui sair e superar toda essa situação. Então, para não dar muita volta aqui, não me prolongar, porque eu tenho muita história para contar. Eu tenho muita experiência de vida que eu sei que eu poderia compartilhar mais, e só que assim, esse provavelmente é meu segundo vídeo. É meu segundo vídeo no YouTube. Eu tenho um vídeo onde eu conto sobre minha experiência com a ressonância harmônica. Se você não sabe o que é, corre lá e dá uma olhadinha que eu vou estar explicando. Mas eu não tenho experiência nenhuma em gravar vídeo, eu tô começando agora, mas o meu intuito aqui é estar trazendo conhecimento, coisas que me ajudaram, e estão me ajudando, e que eu tenho certeza que isso vai servir de... Isso vai servir para ajudar alguém que estiver assistindo esse vídeo. Com certeza. Porque em muitos momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu me ancorei, eu me apoiei em outras pessoas que estavam compartilhando experiências, conhecimentos. E eu sou muito grata a muitas pessoas que estavam no canal do YouTube para contar isso, para compartilhar e dizer que, olha, eu passei por isso também, eu consegui superar, você também pode. E agora eu estou fazendo o meu trabalho aqui, de passar essa experiência para você e dizer para você que é possível você melhorar e mudar a tua vida, mudar uma fase, criar novas possibilidades, criar um novo ciclo e se melhorar cada vez mais. Eu não venho dizer aqui para você que você vai transformar a tua vida e não vai ter mais problema, porque os desafios são para nos fortalecer. E isso não é fácil de aceitar quando a gente está no desafio. É muito fácil você estar numa situação boa de vida, dar gargalhada e falar, ah, não, os desafios é assim mesmo, tá? Mas quando você está no desafio, você não se sente capaz de resolver, você não se sente capaz de... Você não tem uma visão, não consegue sair daquela situação de uma forma... Não tem muita clareza do que fazer naquele momento. Então você vai em busca de respostas. Então, o que eu fiz depois que aconteceu toda essa bagunça? Aí, voltando um pouco, a gente começou a cair naquela inércia, a gente deixou de fazer coisas que a gente sabia que era importante para o nosso crescimento, tanto espiritual quanto financeiro, né, um crescimento pessoal mesmo. Então a gente deixou de fazer muitas coisas, a gente deixou de sair com nossos amigos, criar conexões, fazer contatos. A gente deixou de fazer muita coisa, a gente foi se apagando. E a gente estava enfrentando muitas situações na qual a gente estava sempre tentando salvar um ao outro. E é uma coisa muito importante que eu vou te falar aqui, é que sempre que você entra num relacionamento, depois de alguns meses, né, que você já tá mais habituado ali com a rotina, a vida da outra pessoa, quando você assume um relacionamento, isso energeticamente, em todos os sentidos, quer dizer que você está
pegando as bagagens dela. Então, se essa pessoa tem problemas, se você tem problemas mal resolvidos, isso vira o problema da outra pessoa e os problemas dela são seus agora. E aí é onde tá. Se você tá numa situação onde você não consegue solucionar os seus problemas, não consegue lidar com eles, você não vai conseguir salvar a outra. Não vai. É como se fosse duas pessoas afundando e tentando ajudar o outro e elas afundam juntas. E era o que estava começando a acontecer. E a gente ainda conseguia reverter, eventualmente a gente conseguia melhorar. A gente não tinha, assim, grandes conflitos. A gente tinha desentendimentos às vezes, mas eram mais coisas que a gente percebia em momentos de conflitos internos. Sabe aquele dia que você tá cansado, que você chegou do trabalho, aí de repente você vê a casa tá meio bagunçadinha, aí é o menino que tá dando trabalho, aí é, sei lá, o vizinho que tá incomodando, e junta tudo isso e de repente começa a vir tudo pra fora, e aí você explode. E isso começou a acontecer, né? E então a gente começou a ver que a gente tinha que resolver isso, e a gente não tava conseguindo fazer isso junto. A gente estava muito naquele conforto, naquela coisa do aconchego, de um relacionamento, de um lar, de uma casa, e estava muito confortável, estava muito fácil, estava tudo muito estagnado de uma certa forma, né? É confortável e desconfortável ao mesmo tempo, a zona de conforto. Então, quando o meu castelo, a minha torre, ela veio abaixo, eu tive que... Eu já entendia que não adiantava eu me espernear, eu me sentir a maior vítima do universo. E eu já tinha passado por isso tantas outras vezes que eu simplesmente não conseguia mais passar de um certo limite. Eu não conseguia mais fazer me desesperar mais do que eu já estava. E aí o que eu fiz aí? E aí eu lembrei do Joe Dispenza, eu lembrei das meditações dele, que inclusive eu recomendo você assistir, você conhecer, falam que mudaram, transformaram suas vidas, fizeram o processo, né, das meditações, fizeram as 4 semanas e conseguiram até curar doenças que eram incuráveis. A pessoa estava desenganada e a pessoa conseguiu mudar a realidade dela. E até então eu sempre fui uma pessoa que, apesar de buscar muito, me lançar muito nas experiências, eu tinha dificuldade de concluir as coisas, de ter a consistência, de ter o foco, de começar e ir até o final. Então, nessa época que eu comecei a fazer as meditações, que levou 4 a 5 dias, mais ou menos, eu comecei a criar tudo muito rápido, tudo começou a aparecer, sincronizar de uma forma absurda. E eu fiquei naquela empolgação e depois eu deixei de continuar. Eu simplesmente desisti de atravessar o rio. Eu fui até a metade do rio e uma hora esse rio encheu e me afundou, né? Então eu deixei de continuar a caminhada. Eu parei, ficou confortável. Não era necessário passar por tudo isso, mas a gente não é que a gente poderia ter, não é que poderia ter sido de outra forma. Tudo acontece por uma razão, né? Tudo está como deve ser. E não é uma coisa fácil de engolir isso, mas é muito doloroso, inclusive. Porém, quando você enxerga que aquela situação que você está passando difícil, você encontra a oportunidade de transformar, fazer algo melhor, você tira a lição, você tira o aprendizado dessa situação. Então, nesse dia que eu vi que, nossa, caiu tudo, né? Caiu tudo, assim, perdi quase tudo, assim. Então, o que eu vou fazer? E daí eu me lembrei disso, eu comecei a ouvir os audiobooks dele e imediatamente eu pensei, eu vou começar a me lançar nessa experiência de novo. Eu preciso cruzar esse rio, eu preciso atravessar. Eu já tenho consciência do que eu tenho que fazer e aí que tá. Nas leis universais é dito que quanto mais conhecimento te é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais você sabe o que tem que fazer e você não faz, isso somatiza no teu campo. Isso somatiza e vai acumulando miasmas e vai acumulando um monte de problemas e uma hora isso explode e acontece, vira um caos, vira uma bagunça e você se sente consumido por tudo isso. Então, eu pensei, eu vou entrar pra dentro de mim, eu vou mergulhar e dessa vez eu vou até o final, eu não vou
paralisar o processo como eu me deixei distrair, eu me deixei... eu, né, fui com muita sede ao pote quando as coisas começaram a acontecer e eu simplesmente deixei de me cuidar, deixei de cuidar da minha energia, deixei de cuidar das minhas sombras, eu deixei de me aprimorar. E aconteceu isso, né? Não é que foi a culpa de alguém, a culpa minha, a culpa da pessoa, a culpa do trabalho, a culpa... Não foi, mas tudo que se conecta está em sintonia. Então, se você e a outra pessoa, se você no seu trabalho, tudo é sintonia, tudo está conectado porque é o espelho, é o reflexo um do outro, sabe? Então, tá todo mundo no mesmo barco no final das contas. Todo mundo vai passar por situações a qual você vai precisar se desafiar e sair da sua zona de conforto para crescer, para poder construir, para poder se desenvolver mais, fazer o que tem que ser feito. Então, eu decidi tomar a atitude de cair para dentro de mim, cair no manto, né? Como se diz. Eu comecei a praticar. Já faz uns 3, 4 dias que eu comecei a entrar nesse processo. E até então, quando tudo estava acontecendo, eu me vi sem chão, eu me vi completamente perdida. E eu não tenho nenhuma vergonha de vir aqui, botar minha cara. Eu vou te falar que por muito tempo eu nunca tive a coragem de criar um conteúdo, de botar a cara no YouTube, porque eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha vergonha de falar. E foi muito difícil, inclusive, eu gravar aquele vídeo da ressonância que eu tenho aqui no canal. Só que assim, as coisas começam a acontecer pra te empurrar, pra te... Vai, faz o que tem que ser feito, né? Então, chega uma hora que a vida te dá uma moída, né? Pra você soltar esse ego, isso é puro ego, né? Imagina, você tem tanto conhecimento, tem tanta coisa pra agregar às pessoas e você não faz. Você poderia estar ajudando com a sua experiência, então, né? Por que não? E então eu decidi vir aqui e falar, não tenho nenhuma vergonha de falar que eu me encontrei numa situação onde eu tive 1000 finalizações na minha vida, 1000 encerramentos. Né? Até porque eu tenho consciência de que esses ciclos fazem parte, que todo mundo em algum momento passa por isso. É uma coisa natural, né, no nosso universo. Então, depois de acontecer isso, eu fiquei naquele fundo de poço infinito, caindo infinitamente dentro de mim, até que eu falei, eu vou retomar. Eu vou voltar às meditações, eu vou voltar às práticas, eu não vou fazer o processo das 4 semanas, porque eu já tenho uma certa prática em fazer a meditação, então hoje em dia não é uma coisa muito impossível para mim sentar e ficar 1 hora ali. Pelo contrário, hoje em dia para mim é tranquilo. Porque no início você tem o desafio do corpo se adaptar, do corpo não ter aquele impulso de você querer levantar e fazer alguma coisa, aquela ansiedade, né? Então você vai acalmando os seus estados, vai acalmando camada por camada até você simplesmente se entregar ao infinito vazio. Então eu já tinha feito também as outras práticas das semanas, né? Então eu comecei a fazer a primeira semana da meditação, que era uns 20 minutinhos, então eu conseguia fazer de boa. Aí quando entrou na segunda semana eu consegui fazer também, era mais ou menos uns 20 minutos também, 15 minutos. E eu entrei até a terceira semana. E aí eu parei o processo, aquela coisa, as coisas começam a melhorar, você começa a ver as coisas melhorar, você para. E aí é onde tá o perigo, você estaciona, você se acomoda. E é aí que tá a grande jogada. Você tem que continuar, porque senão as coisas a vida ela vai te empurrar para que você cresça. Porque Deus, ele quer que você viva a tua melhor versão. Então, nem que seja através do rigor, a gente precisa crescer. Isso faz parte do fluxo natural da vida. Se você ficou comigo nesse vídeo até agora, é porque você quer um rumo, você quer uma solução, você quer uma saída. Então, eu acho importante começar a relatar, a registrar aqui semanalmente, pelo menos, o meu processo, o que está acontecendo na minha vida. Eu quero compartilhar isso com você, porque eu acredito que isso vai te dar forças. Eu passei por isso, não foi só uma vez, foram várias vezes. Sempre que eu voltei mais forte. E sempre dei a volta por cima. Através desses desafios, eu sempre me lançava em novos caminhos, em novas oportunidades, e as coisas funcionavam. E muitas vezes, quando a gente está num período bom, numa fase boa da vida, a gente deixa de arriscar, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar, a gente fica com medo de ouvir não, de ser rejeitado. E aí, quando acontece essas coisas, você percebe que, eu me silenciei, eu deixei de falar, deixei de fazer,
com medo de não ter aprovação social e a que custo? O que adiantou? Nada. Então eu vou falar, se eu puder pelo menos ajudar uma pessoa, é o que eu vou fazer. Então eu quero estar trazendo aqui durante a semana o meu progresso, como que a minha vida tá acontecendo. E aí eu já tenho 3 dias que eu comecei a fazer meditação e a minha energia já mudou completamente. Nos primeiros dias eu chorava muito, eu tava completamente perdida, transtornada. É inevitável, a gente não tem como fugir disso quando você tá nessa situação de finalização. É um luto que você passa, ainda mais se você perdeu tudo. Claro que eu não perdi tudo. Eu tenho minha vida, eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, né? Eu tenho amigos, eu tenho mil possibilidades. Na verdade, né, a gente não perde nada, é só uma ilusão do ego. E eu quero trazer aqui a minha evolução. Eu estou fazendo essa meditação já tem 3 dias e eu estou gravando esse vídeo justamente porque eu sei que naturalmente quando eu começo a entrar nesse processo de me lançar em desafios, eu começo a crescer. Em todos os ciclos que eu passei foram assim. Eu começo a me desafiar, eu começo a crescer. E eu quero que você consiga acompanhar isso e se inspire a fazer a mesma coisa. Eu quero pegar na sua mão e te ajudar a te mostrar que é possível superar fases difíceis. Então fica aqui comigo. Eu sei que eu tô falando muita coisa assim porque é um processo, né? Não tem como sentar aqui e falar, ó, é só tu fazer isso, isso, aquilo. Não, tem que ter um contexto. Você tem que saber o motivo de tudo isso que eu tô te propondo, né? É uma história, tem uma história por trás, né? Então esse vídeo aqui não é um vídeo de minutos. Se você tá buscando uma coisa rápida, uma resposta rápida, não, isso não vai acontecer, né? Provavelmente esse vídeo não é pra você. Mas se você tá perdido, tá se sentindo desamparado, sinta-se amparado com esse vídeo, porque eu também te enxergo, porque eu estou passando exatamente a mesma coisa. Mas eu me sinto mais preparada para conseguir auxiliar e apoiar outras pessoas nesse momento também. Porque eu já tenho uma caminhada, já tenho uma trajetória nisso. Eu já consegui superar muitas fases difíceis. Então, eu comecei esse processo, já tem 3 dias, eu tenho feito, além de a meditação do dia dispensa, das 4 semanas, eu estou fazendo as 4 semanas em uma meditação, que dá 1 hora. Você pode começar, eu vou deixar o link aqui das meditações. Você pode começar fazendo da primeira, se você não tem nenhum costume de fazer a meditação. Se você não tem costume nenhum de meditar, se você tem dificuldade ali pra ficar calmo ali, relaxado, eu indico que você faça as 4 semanas, siga direitinho. Isso vai treinar a tua mente, vai te treinar para que você cada vez fique melhor na meditação, em ir pra dentro, né? E eu atualmente eu tô fazendo a de 1 hora, que pra mim já é mais fácil. E eu estou me sentindo muito bem. Depois, já tem uns 4, 5 dias que aconteceu tudo. E eu tenho uns 3, 4 dias que eu comecei a fazer o processo e eu tô me sentindo bem. Várias coisas começaram a acontecer. Coisas que eu não consegui enxergar, soluções que eu não consegui enxergar, já tô começando a ver. A minha mente, ela tá começando a se organizar. Então eu tava sem saber o que eu ia fazer em relação ao trabalho, o que eu ia fazer em relação ao apartamento que eu tô morando. Eu comecei a enxergar. A minha mente começou a minha energia deu uma acalmada, a minha mente deu uma clareada. Eu estou me sentindo mais lúcida. Aquela dor no peito, aquela dor forte no estômago, sabe? Aquela sensação de vazio, de peso. Ela eu vou ser sincera, que nos primeiros dias você sente aquela angústia muito grande e depois que você começa o processo, você sente um alívio. E isso vai depender isso vai ser relativo, vai de pessoa para pessoa. Como eu já tive outras vezes, outras experiências, eu já tenho a memória muscular de ter passado por isso e ter feito as meditações e ter conseguido vivenciar isso, então pra mim é mais fácil entrar nessa energia de calma mais rápido, mas às vezes você vai precisar de fazer em 1 semana, né? Às vezes isso vai ser mais rápido pra você do que foi pra mim. Não tem como dizer pra você em quanto tempo que você vai estar se sentindo melhor. E a minha ideia aqui não é dizer pra você que você vai solucionar a tua vida, mas que você vai conseguir ter clareza, você vai conseguir se levantar do chão, bater a poeira das tuas vestes e vai começar a andar. E é só quando você andar que os caminhos vão se abrir. E é o que está acontecendo nesse momento da minha vida. Eu comecei a melhorar a minha energia, então eu tô tendo força de fazer os meus cursos, eu tô
começando a fazer coisas que eu não fazia. Então eu geralmente não... em essência, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Mas eu tinha uma tendência a chegar nos lugares e sempre ficar ali, quietinha, reclusa, sempre poucas palavras, né? E agora alguma coisa mudou. Eu comecei a falar, eu comecei a chegar nas pessoas e forçar a barra mesmo, então eu tô cara de pau mesmo, eu chego nas pessoas e falo assim, e aí, você consegue pra mim arrumar um contato lá que tem aquela oportunidade? E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que parece que o universo ele começa a te olhar de volta. Ele olha pra você. Então antes você ficava naquela energia de que, não, eu não vou falar porque que as pessoas vão pensar de mim, né? Não, você fica naquele orgulho, com medo da aprovação das pessoas, e às vezes é só julgamento teu. Porque tu vai perceber que quando tu começar a se desafiar, quando o universo te tira o chão e você você perde, não tem mais nada a perder, então eu vou meter as caras. Você começa a fazer as coisas, você vê que é como se o universo tudo dissesse sim pra você. Então começou a acontecer isso, eu comecei a entrar em contato com as pessoas e perguntar, você sabe de tal coisa, você consegue tal oportunidade, você consegue resolver isso aqui pra mim? E eu comecei a ver as pessoas, né, até pessoas que eu considerava assim, né, que eram muito fechadas, que eram muito assim, nossa, eu tinha um medo, uma insegurança de me aproximar da pessoa, de perguntar. Essas pessoas começaram a falar, não, tem sim, olha, se precisar de ajuda, tá aqui, assim. Então eu comecei a ver isso acontecer. E isso começou a me motivar mais, começou a ver que realmente não é dessa forma que a gente muitas vezes se limita, né? De achar que não consegue, de achar que você vai ser julgado, que você vai ser criticado. E daí? E daí? Não é muito pior quando você passa por uma finalização com a perca de um ente querido, perdeu a casa, perdeu, sei lá, um trabalho, um relacionamento, perdeu qualquer coisa na sua vida, ou se você tá doente. Isso não é muito pior? Então, o que você tem a perder, né? Se lance. Essa é a primeira dica que eu te dou. Se lance, faça o que você jamais teria coragem. Ao invés de você ficar na sua cama, chorando, apagado, dopado de remédio, simplesmente permita-se. Levante-se, toma um banho, se arruma, sai pra correr, sai pra fazer alguma coisa, faça um exercício, leia um livro, faça qualquer coisa que geralmente você não faria quando você está destruído. Que você diz pro universo que você está disposto a melhorar, que você quer uma nova mudança. Essa é a minha primeira dica, que vai te ajudar bastante. Faça coisas diferentes. Eu perdi o trabalho. Beleza. Junta tudo que você tem de experiência, coloca no currículo, vai atrás. Faz tete a tete com as pessoas. Olha no olho das pessoas. Você está destruído. O que você tem mais? Você não tem nada a perder. Então o que vai te custar? Sai de porta em porta, falar com as pessoas. Se colocar em vulnerabilidade te abre muitas oportunidades. Isso é uma coisa que eu já entendi. Eu já passei por isso muitas vezes e é sempre a mesma coisa. É a gente se colocar no caminho, o caminho se abre, o caminho aparece. Quando você tem um caminho, uma estrada e você não anda, você nunca vai saber. Então essa é a minha primeira dica. E aí eu entro com a parte da meditação. Faça as meditações do Joe Dispenza. Por que eu falo? Tem 1000 práticas que as pessoas ensinam na internet e pra mim são todas válidas, porque a gente tem infinitas formas da gente se melhorar, da gente crescer, da gente evoluir. É como se fossem muitas oportunidades, muitas opções que vai te levar para o mesmo caminho. São caminhos diferentes que vai te levar para o mesmo destino, na verdade, né? Então, faça o que você procure ferramentas que você sabe que te ajudou em alguma fase difícil da sua vida. Mas eu te indico essa daqui do Joe Dispenza. Faz as meditações. E, por favor, vem aqui nos comentários, compartilha. Vamos fazer essa comunidade, essa coisa de trocar experiências, de se ajudar. Todo mundo cresce. E quando a gente cresce, a gente ajuda outras pessoas a crescer, outras pessoas a evoluir. A gente se transforma e, naturalmente, tudo se transforma. Se você que está assistindo esse vídeo sentir qualquer mudança e melhoria na sua vida, automaticamente a minha vida vai melhorar muito mais. A vida de muitas outras pessoas vai melhorar. Se eu abrir a boca e falar, compartilhar. Então deixa aqui nos comentários, fala aqui a tua experiência, fala como é que está sendo o teu processo nesse momento, ou se você não está vivendo nesse momento, mas se você já viveu, principalmente se você já viveu, se você deu a volta por cima, vem aqui contar, porque isso pode me ajudar, isso pode te ajudar, isso pode ajudar outras pessoas, e é isso, a gente vive num momento que o mundo, as pessoas estão muito individualistas, o amor está se esfriando cada dia mais, as pessoas elas estão cada vez mais
mais egoístas, né? As pessoas estão cada vez mais superficiais, as conversas estão cada vez mais rasas. As pessoas colocam máscaras na internet, elas mostram a vida que ela não tem. Inclusive, a minha limitação, muitas vezes, de vir pra internet falar a minha experiência, contar, aparecer aqui, era porque eu pensava assim, não, mas eu não tenho nada a agregar, porque imagina, eu não tenho essas coisas que as pessoas têm, eu não tenho, tipo... E a gente se limita, né? A gente entra dentro de uma bolha e acha que acaba deixando de ajudar outras pessoas, às vezes, por simplesmente achar que, não, o que eu tenho a dizer não vai agregar em nada, né? A gente não tenta, a gente não sabe. Então eu vou deixar o link aqui, porque lá nas meditações ele dá todo o passo a passo que você precisa fazer, você vai estar sendo bem guiado, tá? E pode te ajudar. E o que acontece? Nessa meditação, você passa por uma preparação, então você vai primeiro se conectar ali com o espaço do teu corpo, você vai se conectar ali com todas as partes do seu corpo, vai acalmar a tua mente, vai acalmar teu estado primeiro. E no início vai ser difícil, no início você vai resistir, o seu corpo vai querer levantar, você vai ficar sentindo dor, você vai coçar, tudo vai ficar agoniado. E o importante nesse processo é não desistir. Não desista de si mesmo. Pensa que a tua vida que a tua vida depende disso. Que foi isso que eu fiz, né? Eu falei, eu vou fazer isso até o final, eu vou fazer isso até os 7 dias no mínimo, porque eu tô fazendo isso como se minha vida dependesse disso, como se fosse a última coisa. Nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida, eu vou cruzar esse rio. E eu não vou esperar cruzar o rio para falar para as pessoas que, olha, é possível cruzar o rio, é possível mudar, é possível melhorar e transformar. Não, eu quero fazer isso junto com você. Eu já passei por isso, então eu já cheguei a tocar nas orlas, nas vestes do todo. Eu já cheguei a experienciar coisas inimagináveis com essas práticas de meditação do dia dispensa. Eu cheguei e assim, nada compara com a energia, com a forma que tu se sente. Não é mais sobre você resolver os teus problemas, pagar contas, sobre trabalho, não é mais sobre a tua família, não é sobre o teu relacionamento, não é mais nada. Você simplesmente solta o controle e você começa a se sentir tão bem que a tua energia muda e você começa a se expressar na tua própria essência. Então eu tive esses momentos em outras fases da minha vida, eu passei por isso, eu comecei a trilhar esse caminho e foi tão bom que... Foi tão transformador que eu deixei de continuar, eu deixei de ir até o fim. Eu cheguei na porta ali do arco-íris e eu falei, não, aqui pra mim já tá bom demais. E talvez esse tenha sido o meu erro. Mas não acho que seja um erro, eu acho que foi um aprendizado. E eu vou cruzar esse rio junto com você. E eu vou deixar aqui registrando como é que tá sendo todo esse processo na minha vida. E interage, compartilha sua experiência, conta aqui pra mim. Se você tiver alguma dúvida e eu tiver como te ajudar, eu vou estar trazendo os conteúdos, eu vou estar respondendo seu comentário. Compartilha. Se você sabe que tem alguém que tá precisando, que tá vivendo uma noite escura da alma, que perdeu alguma coisa muito importante na vida dela, faça isso, você vai estar ajudando muitas pessoas. E a minha dica pra você é apenas se joga na experiência, faça isso que eu falei. Se você tá na sua cama nesse momento, se você tá sem chão, sem rumo, apenas começa. Levanta, toma um banho, se energiza, sai pra tomar um sol, sai pra dar uma volta, uma caminhada. Se obrigue a fazer uma coisa que você geralmente não faria. Ou até faça alguma coisa que geralmente você gosta de fazer e você não tá encontrando nenhuma motivação pra fazer isso. Sei lá, às vezes você gosta de tocar um instrumento, às vezes você gosta de cantar, às vezes você gosta de desenhar, às vezes você gosta de fazer e praticar alguma arte. Faz isso que você vai perceber que a tua energia ela já vai melhorar. E em seguida, faz as meditações e depois volta aqui pra me contar o que aconteceu. Porque, assim, olha pra mim, eu já tô me sentindo, tem 5 dias que tudo aconteceu. Eu tava só o caco, eu tava só o pau da barraca. Eu tava estraçalhada. Mas a minha energia mudou completamente. Em alguns momentos do dia, vem aquele sentimento antigo visitar, aquele sentimento ali de aperto, de falta, mas eu já começo a olhar para aquilo e me dissociar. Eu já não me identifico com aquele sentimento, já não fico abraçando aquilo, acolhendo aquilo. Não, tipo, é isso mesmo, eu fui derrotado. Não, eu já
Olha, eu falo, não, entendi, eu passei pela situação, mas aí é assim mesmo, né? Eu não sou a última bolacha do pacote, tem muita gente passando por coisa pior e não é diminuindo o meu sofrimento, não é diminuindo a minha dor, mas eu sei que eu sou capaz de sair daqui, eu sei que eu sou capaz de solucionar essas situações, porque essa é a tua herança por ser filha e filho do Criador. É a capacidade de tu criar e transformar a tua vida. O que quer dizer que você não vai deixar de ter desafios. Na verdade, os desafios vêm porque muitas vezes a gente se acomoda em situações que a gente poderia se melhorar, poderia se aprimorar. Então, essas coisas vêm para tirar a gente da zona de conforto, para fazer a gente se mover, para fazer a gente realmente descobrir o nosso poder interior. Então faça e me conta o que aconteceu. Eu vou estar trazendo aqui mais à frente, né? Eu tô com a minha vida, eu tô organizando certos pontos agora da minha vida que eu não tenho uma organização perfeita de quando eu vou estar trazendo conteúdo aqui, mas assim que possível eu vou estar relatando aqui o que aconteceu durante esse período de tempo. E de qualquer forma eu vou estar respondendo os comentários, então se você precisar tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, de qualquer forma eu vou estar respondendo. E futuramente eu vou estar trazendo outros conteúdos aqui também. Então, olha, eu espero que essa mensagem tenha te impactado de alguma forma. Esse vídeo é para quem tá na fossa. Esse vídeo é para quem estava na fossa, porque agora você vai sair daqui mais motivado. Eu espero que tudo que eu falei aqui tenha te inspirado de alguma forma. É possível você mudar de vida. Na verdade, as maiores transformações, o maior crescimento que a gente tem é quando a gente passa por grandes e profundas finalizações. Você vê que na pandemia, você vê que na época das enchentes, teve pessoas que conseguiram dar a volta por cima e transformaram completamente a sua vida. Eu vejo tudo como uma oportunidade. E eu espero que você consiga enxergar dessa forma também. Então, assim, ó, um grande beijo, um grande abraço para você. Tenha força. Olhe para quem você é e escolha crescer, escolha se levantar, escolha superar, escolha ir para a vida. E fique bem e um grande abraço. Eu vou estar de volta logo logo.